Agora vamos entrar na palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Atos capítulo 17, versículo 11. É bem fácil: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Tudo que eu falo para você, tudo que eu prego, tem que ser comparado na palavra de Deus, ser confrontado com a palavra de Deus. Tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você deseja, também deve ser confrontado com a palavra de Deus. Por isso que diz assim, versículo 11: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Se tornaram mais nobres, mais ilustres, quer dizer, mais úteis, mais agradáveis. Por quê? Porque tudo que eles recebiam, a palavra, com bom grado, mas comparavam com as escrituras. É o que temos que fazer. Nós não podemos engolir todo o ensinamento. O missionário R.R. Soares costuma dizer: tudo que eu falo tem que ser verificado na palavra, se está em comunhão, se está em concordância, se está certo, se está direito, está de acordo com a palavra de Deus. Senão você pode entrar numa, desculpa a expressão, furada. E como tem cristão que entra? Eu falei durante o dia que tem cristão avestruz. Você conhece o cristão avestruz? Engole tudo. Tudo que ele pega, ele vai colocando, vai dando, daqui a pouco ele não sabe. Então a pessoa tem que aprender a entender, a receber a palavra de Deus e conferir com as escrituras se aquilo está de acordo. O bom é que você já tem até conhecimento das escrituras, que quando o ensinamento vem, quando a revelação vem, se ela afronta as escrituras, se ela está contra a palavra de Deus, você na hora já sabe. Mas quando você tiver dúvidas, vá à palavra, receba, confronte com a palavra para ver se aquilo está certo. Olha o que diz o Senhor Jesus em João capítulo 5, versículo 39. O João é o vizinho da esquerda aí, antes de Atos é João. Capítulo 5, versículo 39. Diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E agora? E são elas que de mim testificam. Quer dizer, você vai encontrar o Senhor na palavra. Um dia eu ouvi uma pessoa falando: não, quando a pessoa tem sede de Deus, ela tem que buscar mesmo, buscar Deus na palavra e fora da palavra. Opa, não. Você não encontra Deus fora da palavra. Fora da palavra você encontra filosofia, fora da palavra você encontra religião, mas não encontra Deus. O Senhor se encontra na palavra, Ele habita na palavra, Ele está na palavra. Então você tem que entrar na palavra, conhecer a palavra, amar a palavra de Deus, viver de acordo com ela em todos os momentos da sua vida. Em Mateus capítulo 22, Jesus vai falar uma coisa bonita para nós. Mateus é lá o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 22, versículo 29, tá? (22, 29). Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Se eu não conhecer as escrituras, eu erro, como estão errando os nossos familiares, estão errando os nossos entes queridos. Eu estava comentando durante o dia, uma senhora uma vez falou comigo: pastor, a alegria do meu filho é a minha alegria. Bonito isso, né? Falar que se o filho está alegre, ela também está alegre. Eu disse: calma, se a alegria do filho não é uma alegria verdadeira, sem querer, por favor, desmerecer, afrontar alguém, escarnecer, zombar, debochar de alguém, mas imagine que o rapaz chega e diz: mãe, encontrei a minha alegria verdadeira, e que sou a pessoa mais feliz do mundo, mãe. Por quê? Porque encontrei a pessoa amada, com quem eu quero viver até os últimos dias da minha vida. E fala que é um outro homem. Aí a mãe diz: não, tudo bem, filho, se você está feliz, mamãe também está, papai também está. Não, o que você tem que fazer? Entrar em oração. Porque senão isso aqui, entenda bem, está contra a palavra de Deus. E se essa pessoa errar, olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6:10. É coisa muito séria, pessoal. Isso não é só a nossa família não, até nós. Se nós estivermos aqui, nós temos que nos acertar.
Deus não vai abrir uma exceção para ninguém. Olha o apóstolo Paulo, como é bem enfático aqui, como ele é bem incisivo aqui, bem certo, né? 1 aos Coríntios 6:10. O que ele diz? Não erreis, não erre. Aí ele diz, nem os devassos. Quem são os devassos? Que não tem freio moral. Aí não é só homem, não, mulher não, homem e mulher também, até marido e mulher. Falar numa linguagem alta, natureza abençoada por Deus. Deus incentiva. Devassidão, falta de freio moral, não. A Bíblia diz que o matrimônio, o leito, deve ser sem mácula, sem mancha, sem prostituição, na linguagem alta, para entender. Então, cuidado com os devassos, não, nem os devassos, nem os idólatras. Amigo, não adianta. Não pode colocar nada no lugar de Deus. Nem os adúlteros. Deus não vai abrir exceção para os adúlteros. De vez em quando nós ficamos estarrecidos, perplexos, sem querer julgar ninguém, mas ficamos admirados. Redes sociais, você acaba vendo as pessoas, fulano está em relacionamento sério. Mas peraí, o fulano é casado. Não, mas separou. Mas por que separou? A Bíblia só permite uma coisa, que é permissão, não é vontade, quando há infidelidade conjugal, quando há o que? Relação ilícita. Fora disso, meu amigo, não, mas pastor Jaime, discórdia, incompatibilidade, foi melhor se separar, foi ela melhor separar, foi nada. Não erreis. A pessoa que entra num outro relacionamento sem a permissão de Deus, a permissão só é dada quando há a infidelidade. E mesmo assim, se não houver arrependimento, porque se houver arrependimento, o cristão deve dar o perdão. Mas então, não entre nessa. Deus não vai abrir uma exceção para um adúltero, por mais que ele seja um homem de Deus, mulher de Deus. Nem os efeminados, homem é homem, mulher é mulher. Nem os sodomitas que estão na prática do homossexualismo, homem, mulher e mulher. Nem os ladrões, pode ser até pastor, irmão. Se for ladrão, não vai entrar no reino dos céus. Digno é o obreiro do seu salário. Ele não pode de maneira alguma viver, entenda bem, fora do seu salário. Vai prestar, não vai subir. Nem os avarentos, amam o dinheiro, fazem qualquer coisa, nem os bêbados. Interpretação histórica, como? Nessa época não tinha drogas. Imagine se eu estivesse orando há 30 anos atrás, quando eu orasse aqui há 30 anos, digo até menos do que isso, quando eu orava, eu falava demônio do vício do álcool, do vício das drogas, da maconha, da cocaína, do crack. Eu não falava crack, porque não existia essa droga, né? É uma droga mais recente, então ela vem agora, a mesma coisa, não existia drogas naquela época. Então, os drogados também aqui, estão os bêbados, nem os drogados, nem os maldizentes, cuidado, hein? Fica assim falando mal, nem os roubadores, vamos lá, corri para falar isso aqui, herdarão o reino de Deus. Amigo, olhe para dentro da sua casa, olhe para você mesmo, olhe por nós mesmos, nós devemos olhar para nós. Se eu estou aqui, eu tenho que me arrepender, porque senão não vou herdar o reino de Deus, por mais que eu frequente a igreja, por mais que eu pregue o evangelho, por mais que eu seja assíduo aqui à igreja, Deus não vai quebrar o meu galho, Deus não vai abrir uma exceção, nem para mim, nem para alguém da minha família. Então aquele parente que você tanto ama, aquele filho que você tanto estima, aquela pessoa que você tanto gosta, ela vai herdar o reino de Deus? Então você tem que combater por ela, entrar em oração. Demônio da devassidão, demônio da idolatria, do adultério, da prostituição, da desonestidade, vai saindo em nome de Jesus, solta o fulano, combater, porque se essa pessoa continuar nessa prática, por mais que ela até frequente a igreja, ela não vai herdar o reino de Deus. E às vezes são os nossos. É verdade, pastor, meu marido vem na igreja, minha esposa vem na igreja, mas está aí, eu estou na igreja, estou aí. O pregador, como eu falei, não é todos. A pessoa tem que olhar para as escrituras. Eu deixei aqui uma coisinha rápida no Apocalipse 21:8, porque o Apocalipse vai acrescentar uma coisa para nós. Vou ler rápido, tá? Apocalipse vai falar no finalzinho da Bíblia, é o penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras, e aí eu corri para chegar lá, e a todos
os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quer dizer, além de não herdar a vida eterna, vão herdar a segunda morte, que é a perdição eterna. Amigo, é coisa séria. Nós temos então que parar. Tudo bem, é louvável orar pela pessoa para que ela pare de usar drogas. É louvável que oremos por uma pessoa que ela pare de beber, que ela pare de adulterar, mas temos que orar para ela ter o reino dos céus, para ela entrar no reino de Deus, para ela fazer parte do livro da vida que está aqui. O livro da vida é para todos, esse livro vai se abrir, e quem não estiver nele vai perder, irmão, vai perder muito. Então nós temos que lutar, mas com oração mesmo, com fervor, com combate espiritual. Uma coisa importante que nós devemos fazer, Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas é o vizinho do João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Então é antes do João, depois do Marcos. Capítulo 24, versículo 45. Às vezes a pessoa até se ofende quando nós pregamos, mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus está nos dando. Isso até para nós. Não erreis, disse o Paulo, não erre. Deus não vai poder quebrar o galho. Está dizendo, vamos falar numa linguagem de hoje, olha aí, ó, não pisa na bola não. Não erra não, que Deus não vai quebrar teu galho. Deus não vai abrir a exceção para um adúltero lá. Deus não vai abrir, porque alguém diz, ó Deus, aquele adúltero ali. Aquele ali não, ele foi lavado, não sei, ele se arrependeu, até adulterou, mas ele se arrependeu, é outra coisa. Esses pecados não são lembrados. Você pode ter cometido todos esses erros, todos eles, mas se a pessoa se arrependeu e falou com Deus, deixou, meu irmão, aquilo não vai aparecer no dia do juízo. Você pode até questionar, Deus, aquele cara ali não pode estar aqui não. Aquela pessoa eu conheço, ele fez isso. Não, ele foi tudo apagado pelo sangue de Jesus. Que bonito, ele se arrependeu. Mas quem não se arrependeu vai aparecer e vai ser envergonhado. Então Deus não vai poder quebrar o galho. O que temos que fazer? 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós temos, parece bom dizer assim, primário, mas é verdade. É até repetitivo também. Às vezes quando eu vou batizar, eu falo isso, eu vejo uma pessoa na fila para entrar na sala do batismo, e eu fico pensando com meus botões, meu Deus, com essa pessoa há tanto tempo, ela não era batizada? Não era. Um dia desse eu atendi uma senhora, e ela falou uma coisa estranha. Ela disse que não batizava porque ela tem fobia de água no rosto, cara. Parece como, agora tu vê, a pessoa tem, mas é um impedimento, entende? Tem que chegar, pedir sabedoria, talvez fazer, será, um acompanhamento na hora, porque uma pessoa com um ataque de pânico na hora pode ter um problema sério, não é verdade? Pessoa com um ataque de pânico na hora de descer as águas ali, esse pastor tem fobia disso. Então às vezes você não sabe porque que a pessoa é batizada, mas às vezes a pessoa não é batizada porque ela sabe que tem alguma coisa que ela está fazendo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu como pregador tenho que pedir a Deus para abrir os olhos do entendimento daquelas pessoas que fazem campanhas, que gostam da igreja, que são pessoas bem-vindas na casa de Deus, mas que ainda não entraram no reino de Deus. Que ele diz, quem crer e for batizado será salvo. E mesmo quem foi batizado, se estiver naquela lista de 1 aos Coríntios 6:10 ou de Apocalipse 21:8, não vai entrar no reino dos céus. Então eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que fazer o que Paulo fez. Efésios capítulo 1, versículo 16. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, que são os Efésios. Capítulo 1, versículo 16. Essa oração aqui, um dia um homem na Bíblia fez, só vou comentar, não vou ler com vocês, antes de ler aqui. Foi o Eliseu. Ele estava numa cidade que foi cercada pelo exército do inimigo. O auxiliar dele entrou em desespero, entrou em pânico, e na mesma hora ele disse assim: meu senhor, o que faremos? A cidade está cercada. Ele disse: calma, nós são os que estão conosco. E ele disse, não entendendo nada, né? Ele disse: tem ninguém aqui, só tem eu e o profeta. E o profeta orou, Eliseu: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Deus abriu os olhos dele e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Era o exército de Deus. Os anjos de Deus estavam ali, os anjos de Deus estavam presentes naquele lugar. Então ele orou, está lá em 2 Reis capítulo 6, do versículo 14 em diante até o 17. No 17 ele faz a oração. Então é a oração que a gente temos que fazer. Qual a oração? Primeiro, Efésios 1:16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas
orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos que pedir: Deus, dê essa pessoa, abra os olhos do entendimento dela, não é os olhos naturais. Como Eliseu orou, ele não era cego, ele não conseguia ver no mundo espiritual, nós também não conseguimos ver que aquela pessoa que nós amamos, aquela pessoa que nós respeitamos, aquela pessoa que tem a nossa admiração, ela está caminhando para a eternidade perdida. Nós temos então que orar para Deus abrir os nossos olhos para lutarmos por ela, e ao mesmo tempo orar para que Deus abra os olhos daquela pessoa, para que ela entenda a posição de perigo dela, e que ela entenda o amor de Deus, que Jesus está pronto para levá-la para os céus, para dar a vida eterna, se ela apenas reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Nós temos que orar, isso é combate, isso é batalha espiritual, tem que entrar em batalha mesmo. Ele diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então nós temos que orar para que aquela pessoa entenda que Deus tem um lugar no céu para ela. Quando Jesus foi e disse: na casa do meu pai tem muitas moradas, tem um lugar para o seu filho, tem um lugar para a sua filha, tem um lugar para o seu marido, para a sua esposa. É claro, pessoal, não entra em combate físico, de palavras, de agressões, não esqueça que nós já aprendemos aqui: concordar, respeitar não é concordar. Para você entender o caso que eu falei para uma senhora, ela estava reclamando de um pastor nosso, numa igreja nossa, passava uma procissão da religião dela, e o pastor desdenhou um pouco. Ele disse que não, que foi apenas, achou que foi uma afronta. Ele foi evangelizar, entregar um folheto, convidá-lo. Achou que foi uma afronta. E eu disse para ela: não é o nosso costume. Eu vou conversar com o pastor, que nós respeitamos as pessoas. Agora eu falei com ela: respeitar não é concordar. Quer dizer, você respeita o seu filho, respeita que está no caminho errado, respeita a pessoa que está no erro, mas não concorda com o que ela faz. Deu para entender? Respeitar não é concordar, respeitar o ser humano, não dê bola nas cabeças, ajude a pessoa. A mesma coisa, não entra em combate. Claro, podendo, fale com a pessoa, tendo liberdade, fale, mas a batalha é maior no campo espiritual, para Deus abrir os olhos daquela pessoa, para que ela veja que no céu tem lugar para ela. Se ela continuar do jeito que ela está, ela vai se perder. E o combate, aquilo que eu falei lá, o demônio da devassidão, demônio do adultério, demônio do vício, você vai soltar o fulano. Eu estou declarando que ele é do Senhor Jesus, que você não tem poder sobre a vida dele. Eu estou determinando, vai cercando, vai sendo valente, mais valente que aquele valente, em nome de Jesus. No capítulo 3, o Paulo repete a oração, no versículo 14. Por causa disso, no Efésios 3,14, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos seja da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que a Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, pessoas que aceitaram a Jesus, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. É isso, Deus, o meu marido tem que conhecer esse amor. Deus, abre os olhos dele, o entendimento dele, para que ele veja que o Senhor é maior, que o Senhor é bondoso, que o seu amor está acima de tudo. Ao mesmo tempo, me capacite a transmitir o Senhor para ele. Temos que entrar, é batalha, porque não pode ser aquela oração do só sai capeta, sai capeta, sai capeta. Tem que chegar e orar e clamar a Deus: Deus, me dê esse entendimento. Eu abro os meus olhos, abro os olhos do meu marido, da minha esposa, em nome de Jesus. Agora o alerta aqui é sério, em Salmo 13, versículo 3. Salmo 13. Esse versículo eu dei há algum tempo atrás. Missionário que deu, eu peguei com ele e eu trouxe para a igreja. Capítulo 13, versículo 3. Três, 4, 5, 6, né? Terminando. E ele diz no 3: atenta em mim, olha para mim, Deus, eu preciso disso. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça
na morte. O que é a morte? Não é o fim da existência, não, é mais do que isso. O salário do pecado é a morte. Quem está no pecado está adormecido. Já viu a pessoa adormecida? Pessoa adormecida, puxa, você vai fazer uma cirurgia, o doutor põe você para dormir, você nem sente, fica anestesiado. Tem muita gente que está anestesiada, ele tem que acordar. Já viu alguém sacudir o outro? Acorda. A pessoa está dormindo na morte. E se ela passar para a eternidade assim, ela vai ficar sempre assim. Então a pessoa está dormindo achando, não, uma hora dessas eu vou me endireitar, uma hora dessas eu vou me acertar. Não, você está dormindo na morte. Acorda, você está separado de Deus, como o nosso parente, o nosso ente querido. A pessoa se convenceu de que o caso dela é especial, que eu falava lá atrás, Deus vai abrir uma exceção. Não vai, você está dormindo na morte. Acorde, desperte. Deus não vai abrir exceção para o mentiroso, para o adúltero, para o ladrão, não vai. Não, mas ele fez muita, não tem compensação no reino dos céus. A alma que pecar, essa morrerá. Se você ler Ezequiel 3, Ezequiel 18, você verá que toda a justiça do homem não apaga a sua iniquidade. O homem pode ter feito maravilhas, caridade à vontade, e não vai, isso é outra coisa, isso é lá fora, não é na Bíblia não. A Bíblia mostra, toda a justiça do homem não apaga a sua iniquidade. É coisa séria. E a pessoa que está ali, ela está dormindo na morte. Deixa eu falar isso para você, para não ficar na minha palavra. Eu volto já no Salmo 3 para terminar. É o Ezequiel, vou ver o 18. Eu não peguei, não está nos meus bolsos. Você pegar meus bolsos, não tem. Aí vamos lá, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Eu gosto de maldição hereditária. Para, sai dessa furada aí. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio ficará sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Lembra que eu falei lá atrás? Ô Senhor, aquele homem ele não pode não, eu vi, ele tomou a vizinha, a mulher do outro lá, ele se arrependeu, foi lavado, não vai ser lembrado dele, não lembro disso não existe. Contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos caminhos e viva. O nosso versículo, mas desviando-se o justo. Um exemplo, o pastor da igreja, para não afrontar você, pronto. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Olha o que diz, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles, deu para entender? Toda a justiça do homem, aquele homem batizou 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, ele batizou, ele visitava asilo, orfanato, fazia caridade, ele expulsava o demônio, fazia, a iniquidade está lá, Deus não vai abrir exceção para ele. Não tem lei da compensação no evangelho. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se eu estou numa daquelas categorias, daquelas pessoas, Senhor, misericórdia para mim. A mesma coisa você. Mas nós estamos hoje olhando para dentro da nossa casa. Vamos olhar para a nossa casa. Tem alguém que está no engodo, está na farsa? Vamos orar. Para quê? Para Deus abrir os olhos. Aquela pessoa que um dia inventou uma história que todo mundo acreditou. Já ouviu essa história? A pessoa ficou bem na fita, todo mundo acreditou, mas não é verdade. Eu conto uma história, você acredita na minha história? Esse pastor Jaime já falou comigo. Não, eu acredito no que ele falou. Estou bem contigo, mas estou mal com Deus. E se eu ficar ali, eu vou perder. Então, Deus abre os olhos do pastor Jaime, que se ele morrer desse jeito, ele está perdido eternamente. Qualquer pessoa. Vamos olhar para dentro da nossa casa. Se ele voltar no Salmo 13 lá, senão a gente faz vigília hoje. Fiquem tranquilos que não tem vigília hoje. 13:3. Então, atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Alumia os olhos do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu genro, da minha nora, do meu cunhado, da minha cunhada, assim por diante. Para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. Puxa, ele orou, fez campanha pela família, fazia corrente, mas e agora está nas minhas mãos. Não, o inimigo não pode prevalecer contra nós.
Nós temos a promessa: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Ninguém da nossa família pode perder a salvação. Nós queremos a salvação deles. E mais, e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Não vacile, mas eu confio na tua benignidade. É por isso, irmão, que a família está de pé ainda, que estamos de pé pela misericórdia do Senhor. E ele diz: e na tua salvação meu coração se alegrará. É isso que temos que fazer: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E Deus fez você ouvir essa mensagem hoje. Amigo, lute pela família, não abra mão. Deus abre os olhos do meu marido, ele está caminhando para a eternidade perdido, mas eu não vou deixar. Eu quebro o poder do diabo sobre a vida dele, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu irmão, a minha irmã. Vai e ore, e o Senhor será contigo. Amém.